Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma apresentação de Beto no Mundo, que apresenta a diversidade cultural e natural do planeta. Neste 95º episódio, nós apresentaremos a Colômbia, onde estive há 22 anos atrás e voltei há 2 semanas. Então, temos um material tanto antigo, afetivo, né, quanto totalmente recente, né? Todos me conhecem, eu já percorri 150 países, 6 continentes, estudei nos Estados Unidos, na Europa, tive um ano sabático fantástico na Ásia, percorri a África do norte da África, o oeste da África, em Mali, Botsuana ao sul, e os extremos do planeta, da Antártica até o Ártico. E entre destinos que sempre permanecem na minha mente e no meu coração é o Irã, Ásia Central e o Cáucaso, né? Aqui nós temos alguns registros do meu passado, desde o high school nos Estados Unidos, que estou voltando agora. Em junho, volto para Pittsburgh para comemorar o meu treinador de corrida, de cross-country, que ele vai estar sendo homenageado e todo o time vai estar participando. E muito legal que eu vou estar de volta, né, em Pittsburgh, né, nos Estados Unidos, que foi uma experiência bárbara de high school, né, que é a base praticamente de todos os grandes viajantes, né, essa primeira etapa, né, onde tem o domínio do inglês, onde conhece pessoas de diferentes partes do mundo e como mergulha na cultura americana. Depois voltei, fiz minha graduação aqui na URGS, a Lenita, professora e coordenadora por tantas décadas, né? Fiz engenharia civil e arquitetura, meu primeiro estágio foi na Macedônia, antiga Iugoslávia, depois no meu ano sabático, desde Peshawar, aqui na fronteira do Afeganistão, até o campo base do Everest, no Tibete. E aqui eu coloquei algumas imagens saudosistas, né? Aqui às margens do Rio Madalena, o Rio Madalena, que é o eixo central da Colômbia, que se estende desde do altiplano andino e até o Caribe, né, que era como os espanhóis entraram nesse território, né, onde as histórias de Gabriel Garcia Marques com o Amor em Tempos de Cólera e tantos outros se baseiam, né, e foi na época, né, uma oportunidade fantástica de mergulhar nesse mundo de Gabo, nessa Colômbia, na Colômbia Profunda, né, em Monpós, que era essa cidadezinha no interior da Colômbia, às margens do Rio Madalena. Eu aqui lendo 100 anos, relendo 100 anos de solidão, na pousada do Rosário, nessa cidade colonial de Monpós, que quando outros centros se desenvolveram, ela perdeu sua função e ficou perdida e conservada no tempo, né? Então, como Ouro Preto, Paraty, Tiradentes, né? Então, cidades em que muda o foco econômico e a matriz econômica regional, e elas ficam paradas e ficam um retrato, né, de uma época. Aqui, já em Cartagena, na Praça Bolívar, né, que depois a gente recriou essa foto, né? Então, um período, uma época de se viajar com mais tempo, né, não conectado, em que a gente podia ler, refletir e ver o mundo passar. Nas bóvedas de Cartagena. E aqui eu coloquei algumas imagens mais emblemáticas, né, de praças, ruas, igrejas, esquinas dessa cidade que é totalmente cênica e fotogênica, que é Cartagena, patrimônio da humanidade desde 1985 e de qualquer ângulo, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ficar 4 dias
aqui em Cartagena, e toda manhã eu saía para mergulhar no passado, mergulhar numa história de uma cidade que surgiu no século XVI e até hoje tem relevância, hoje no turismo, né? Resgata seu passado glorioso. A Praça da Aduana, onde aqui o ouro, a prata, as esmeraldas eram estocadas para serem depois enviadas para a matriz na Espanha. Então, bem-vindos ao Beto no Mundo, né? Eu coordeno a Trip Travel, viagem de intercâmbio, que desde 1988 proporciona as experiências de viagens transformadoras. A gente construiu a história do Rio Grande, a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, um serviço de excelência, de orientação de curso exterior, né? Sempre resgatando, né, o intercâmbio como algo que me marcou e que me transformou e que nós continuamos proporcionando a várias gerações de gaúchos. Desde 2016, com o selo virtuoso concedido às melhores agências de viagens do mundo, o que muito nos orgulha. E eu sempre tenho que reverenciar o Missy Roche por ter me dado um olhar, por ter refinado meu olhar, né, de forma a fazer com que cada viagem seja uma imersão cultural, desvendando a diversidade humana e natural do planeta, com enfoque na história, na geopolítica, nas artes. E ao longo de 50 edições, nós percorremos 3/4, né, do planeta Terra, né, com em mais de 90 países e 6 continentes. E a imersão que nós vamos fazer hoje é similar a tantas outras que a gente fez ao longo desses 30 anos de Grand Tours pelo mundo, né? Bem-vindos ao Beto Conte Colômbia, 95ª edição, na 5ª temporada desses registros, onde a gente resgata e divulga a diversidade cultural e natural do nosso planeta. A Colômbia, cuja capital é Bogotá, a língua oficial é o espanhol, 80% de católicos, 13% de evangélicos, é uma república presidencialista unitária, cujo presidente, pela primeira vez na história política da Colômbia, nós temos um presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro, a vice-presidente, a Francia Marquez, um país de 1.140.000 quilômetros quadrados, com uma população de 50 milhões de habitantes, e um PIB per capita de $8.000. O índice de desenvolvimento humano de 0,752 e a moeda é o peso colombiano. Então, a Colômbia no mapa, então, está aqui marcada no extremo norte da América do Sul. Ela é o país que faz a ponte com a América Central, né? Então, toda essa América Central que se estende do Panamá, que já foi parte da Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, chegando até o México, e a Colômbia que se liga na América do Sul com o Equador, com o Peru, com a Venezuela e com o Brasil. Então, grande parte dessas fronteiras dentro da floresta amazônica, cuja o coração está aqui no Brasil, mas ela se extrapola por todos esses vizinhos. Então, um país que está, a maior parte dele no hemisfério norte, né? Em Quito, no Equador, é onde cruza a linha do Equador. Então, a maior parte da Colômbia está no hemisfério norte. E é onde começa a Cordilheira dos Andes, que vai se estender até o extremo sul, em Punta Arenas, em Ushuaia. É um país fantástico, porque ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né, no Mar do Caribe, pelo Oceano Pacífico, é o único país que faz fronteira com a América Central, né, e com todos esses vizinhos, dos quais já teve um passado comum, como
tanto como a Gran Colômbia, né? Aqui, a gente marcando as cidades principais, então Bogotá no centro, no altiplano andino, a 2.600 metros, Medellín um pouquinho à esquerda, né? E lá na nossa costa, Cartagena, Barranquilha e Santa Marta. Então, o presidente Gustavo Petro, ele assumiu o poder em 7 de agosto de 2022, né? Então, bem recente. E a figura mais emblemática da Colômbia, do lado positivo, é Gabriel Garcia Marques, nosso grande escritor, um dos maiores escritores do século XX, Prêmio Nobel de Literatura em 1982, escreveu 100 Anos de Solidão, e seu último grande livro foi O Amor nos Tempos de Cólera. Ambos estão entre os meus prediletos. Nós temos também um outro prêmio Nobel, que é o Prêmio Nobel da Paz, por ocasião, né? Então, ele estava na presidência quando várias forças coincidiram para chegar a um acordo de paz, né? O acordo de paz possível, né? Que foi assinado em 2016, né, exatamente como um reconhecimento pelos esforços da Colômbia como um todo, né, no governo de Juan Manuel Santos Calderón, para pôr fim à guerra civil que já durava meio século, que a gente vai estar falando um pouco mais daqui a pouco. Então, falando da história, né, então, a Colômbia, né, ela tem seu nome em função de Cristóvão Colombo, o descobridor das Américas, ou o que aqui chegou, né, porque não foi descoberto, já existia uma grande população local, a população indígena, que na Colômbia nós tínhamos os Tintes nos Andes, os Caribes nas regiões litorâneas e os Aruaques Llanos na Amazônia. Se a gente pegar em 1494, né, 2 anos depois da descoberta das Américas por Colombo, o Tratado de Tordesilhas, né, nós vamos ver que grande parte do continente cairia em mãos da Espanha, né, e vai ser, então, nessa região que os espanhóis vão chegar. Em 1499, nós temos a expedição de Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda era um dos companheiros de Cristóvão Colombo nas, em algumas das 5 navegações que ele fez às Américas, né? E ele vai chegar em 1499, ou seja, na virada daquele século, na costa mediterrânea, na costa do Caribe. E em 1500, nós vamos ter o Rodrigo de Las Bastidas, conquistador castelhano, que é reconhecido como descobridor do litoral atlântico colombiano e do Rio Madalena, e o fundador tanto do Porto de Cartagena quanto de Santa Marta. Passa-se os séculos, né? Nós vamos ter em 1717 a constituição do Vice-Reino de Nova Granada, que era uma jurisdição colonial do Reino da Espanha, que incluía a Venezuela, a Colômbia, o Panamá e Equador, e cuja capital era Santa Fé de Bogotá, que vamos ver logo a seguir, né? Então, aqui nós temos o Império Colonial Espanhol, né, com o vice-reino da Nova Espanha, em 1535, que envolvia México e as Ilhas Caribenhas, o vice-reino do Peru, em 1542, que envolve o Peru, Bolívia e o Chile, o vice-reino da Nova Granada, da qual acabamos de falar, né? Além do vice-reino da Prata, pegava o Uruguai e a Argentina. Então, com isso, do século XVI até o século XIX, início do século XIX, nós vamos ter a Espanha
uma das maior potência marítima, né, controlando grande parte das Américas. Vamos, vai ter a conquista da Espanha por Napoleão, começam-se as revoltas nas colônias, não aceitando o irmão de Napoleão colocado no poder, né? E vai ser esse vácuo de poder que vai levar o grito de independência em toda as Américas Hispânicas. Em 1819, nós vamos ter a formação da Gran Colômbia, né? O antigo vice-reino da Nova Granada vai compor a Gran Colômbia, que incluía a Venezuela, a Colômbia, Panamá e Equador. E essa república bolivariana, né, existiu de 1821 por uma década. O país foi dissolvido a partir do final da década de 20 do século XIX, né, pelas grandes diferenças políticas que existiam entre partidários do federalismo, ou seja, de ter os territórios com maior autonomia, e o centralismo, que era uma visão de Bolívar, né, bem como pelas tensões regionais entre os povos que fizeram essa república, de como o Bolívar dizia que administrar isso tudo era um grande quebra-cabeça, né? Então, nós temos aqui a Gran Bolívia com as suas divisões, a Gran Colômbia, né? Desculpa, com as suas divisões. E, finalmente, no final vai tendo os desmembramentos da Venezuela, o Equador e, finalmente, no início do século XX, do Panamá. E nós temos aqui, então, um mapa político da Colômbia hoje, né, com suas diferentes províncias, né, incluindo as províncias caribenhas das ilhas de San Andrés e Providência. O século XX, que nos antecede, né, vai ser marcado por grande violência política, né? Nós vamos ter o período chamado La Violência, né, que acontece nas áreas rurais, com disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, nós vamos ter uma década sangrenta, de 1948 a 58, com mais de 180 mil pessoas, seguido por Laureano Gomes, eleito presidente, mas que tentou implantar uma ditadura de cunho fascista, que vai ser derrubado pelo general Gustavo Rojas Pinipa em 53. Em 57, vai ter um pacto entre conservadores e liberais que vai proporcionar 16 anos de menor violência e maior harmonia, né? Chegando, né, nos anos 60, nós vamos ter em 59 a Revolução Cubana, e nos anos 60, então, começa movimentos de guerrilhas de esquerda, que as Farc, que tem três grupos, né, ou dois grupos principais. As Farc, né, de esquerda, né, marxista-leninista, que buscava a reforma agrária, né, então tinha uma disputa entre os agricultores e os grandes produtores. A ELN, que era ligada ao ideário de Che Guevara, ligada à Igreja Católica, com a teoria da libertação, onde buscava a nacionalização da infraestrutura de energia. E, em contrapartida, vai surgir uma força tão forte quanto, né, que vão ser os paramilitares de direita. Então, nós vamos ter, a partir dos anos 60, essas disputas, e ligados a isso o narcotráfico, né? Então, Pablo Escobar, com certeza, é a figura mais conhecida, né? Junto com Shakira na dança, Gabriel Garcia Marques na literatura, mas no lado negro da história, né? O poder paralelo das drogas. Então, as drogas e a comercialização e o tráfico que vai fazer com que essas guerrilhas de direitas quanto os paramilitares vão utilizar como uma forma de subvenção, né? Então, uh, o, o envolvimento do narcotráfico com, uh,
os movimentos de revolta social vai fazer com que fiquem mais violento, né, e mais difícil de ser contornado. Daí nós vamos ter a intervenção americana, né, na parte de enfrentamento à guerra com o tráfico, né, sendo que, ao longo das décadas, né, cada vez maior, né, tinha sido áreas onde o governo central não tinha controle, até, né, quando eu estive na Colômbia em 2002, né, a Ingrid Bittencourt, que era uma candidata à presidência da República, foi sequestrada pelas Farc e ficou 5 anos sob o poder, né? Então, foi um período bastante negro, né? E hoje nós temos a grande problemática do êxodo venezuelano, né? Onde a Colômbia, como o país com maior fronteira permeável, né, recebeu, né, 500 mil de refugiados, né? Então, com isso, faz com que a situação seja bastante preocupante, né? Então, um país que já tinha todo esse histórico de problemas sociais, né, ter que também receber toda o custo social, né, de esse grande êxodo que dá de uma hora para outra. A Colômbia hoje, nós temos Petro buscando uma nova Constituição, ele é minoria no Congresso, né, o seu partido minoria no Congresso, com protestos nas ruas, tentativas de negociar com o remanescente das guerrilhas. O Petro, ele era um militante do M19, né, então, em uma grande polarização. Então, seguindo agora para a nossa apresentação de imagens, né, tendo essa introdução histórica, né? Este foi o roteiro que nós fizemos, o Grand Tour Trip Travel Colômbia, onde embarcamos, aterrissamos em Bogotá, seguimos a Cartagena, de onde depois retornamos ao Brasil. Aqui algumas peças do nosso Grand Tour Colômbia, sempre customizados com as imagens do país, né? Onde a gente busca, em todos os detalhes, né, proporcionar uma verdadeira imersão cultural e afetiva ao destino. A Colômbia nos recebeu, seguimos para Bogotá, né? E na manhã seguinte, nós já estávamos a 2.600 metros, que é o Vale de Bogotá, e subimos para o Montserrat, a 3.152 metros, né, com uma vista de todo o seu entorno, e é o principal atrativo religioso da cidade, com a Basílica do Senhor de Montserrat, onde no caminho até a Basílica nós passamos pelas 14 estações, né? Um trabalho escultório super bonito, em bronze, né? Aqui o Jesus cai pela primeira vez, o encontro com a Virgem Maria e a vista da cidade a partir de Montserrat. Deixa eu só ver se... Tudo bem, pessoal? Se eu estou compartilhando... Ah, tá aqui. Otimizar. Muito bom. Aqui no Monte de Montserrat, a 3.100 metros, com a vista de Bogotá aí embaixo, que também é a terceira capital mais alta da Latinoamérica, aos 2.600 metros, só abaixo de La Paz e de Quito. Aqui, e do Morro Montserrat, a gente vai descer para La Candelária, que é a parte antiga da cidade, né? Passando pela Quinta do Bolívar, né? E chegamos a partir da Praça Bolívar, né?
todas as grandes atrações. A Candelária, quando eu estive há 22 anos atrás, né, ela estava começando a ser revitalizada. Era um centro histórico, não como todos os centros históricos, quando outras zonas mais prósperas se desenvolvem, né, ele acaba sendo abandonado, e daí ali com o acordo de paz, ela começa toda uma revitalização. Então, 1538 foi quando foi iniciada a construção da cidade, 650 mil visitantes por ano, tem 2 rios subterrâneos, 16 universidades, 11 igrejas, né, dentro de um perímetro de 2 quilômetros. E a gente começa com cultura, com arte, né, no Museu de Arte Miguel Urrutia, o MAMU, chamado de Manzana de la Cultura. Tarde, nós estamos aqui na Manzana Cultural, um dos centros culturais de Bogotá, na Candelária, que é o centro histórico, que é composto pelo MAMU, o Museu de Arte, pelo Museu Botero e pelo Museu de Moedas aqui ao fundo. Beto Conte, Grand Tour Colômbia para você. Tarde. E então aqui o Museu de Arte Miguel Urrutia, e bem-vindos, né, ao grupo Trip Travel e todos os que estão aqui nos assistindo na live Beto no Mundo, no Museu Botero. Então, todas as obras expostas no museu foram doadas à Colômbia pelo artista Fernando Botero, um colombiano, não só em Bogotá, mas como na sua cidade natal, Medellín, Cartagena, que a gente vai ver, e em outros grandes centros do país. Então, uma grande generosidade, né, de doar para o seu país natal, né, exatamente no momento que o centro histórico precisava ser revitalizado, né? Então, o Botero, ele nasceu em 19 de abril, alguns dias atrás, de 32 em Medellín, e falece no dia 15 de setembro de 2023, aos 91 anos. Então, são sempre essas figuras volumosas, né? Então, tanto na escultura como na pintura. A imagem que nós vemos do pintor, né? Então, um autorretrato do Botero aqui nesta obra, né? E sempre com o intuito de uma crítica social ao excesso, ao volume, né? Então, uma forma de colocar na sua arte, né, várias questões sociais. E repaginando, né, várias imagens icônicas, né, no viés de Botero, né, como aqui a Mona Lisa. E seguindo pelo centro histórico, o nosso Grand Tour Trip Travel vai percorrendo as ruelas da Candelária. O centro histórico de Bogotá, Candelária, o Grand Tour Trip and Travel saiu do Museu Botero e está indo para a Praça Bolívar. Então, aqui está o Museu Botero, o Palácio San Carlos, a Catedral de Bogotá, o Capitólio, Palácio de Justiça. Então, toda essa praça majestosa, né, nós vamos estar vendo daqui a pouco. E a Casa Nariño, que é a casa presidencial. Então, ele é compacto o suficiente para fazer toda a pé essa parte da Candelária. Com alguns hotéis boutiques, como esse que a gente está vendo, né, o teatro. E aqui a Praça Bolívar, né, como ela era no século XVII, quando ainda não se chamava Praça Bolívar, né, então do período colonial, né, com todos os elementos do poder político, religioso.
E aí, Beto, nos conta aí o que nós temos na praça. Estamos aqui com o Grand Tour Colômbia, no coração histórico de Bogotá, Praça Simão Bolívar. Atrás de nós, o Palácio Episcopal, a Catedral do século XVII, o Palácio da Justiça, a estátua de Simão Bolívar, a Prefeitura Municipal, o Congresso e o Colégio Jesuíta. Beto Conte, Grand Tour Colômbia para você. Então, essa praça ela é muito imponente, né? Então, e sempre movimentada, né? Com a população local, né? Então, é o eixo central da cidade. E aqui no coração, Bolívar, né? Simão Bolívar nasceu em Caracas, 1783, faleceu em Santa Marta, que é aqui na Colômbia, em 1830. Então, ele viveu 47 anos apenas, né? O libertador das Américas, inspirado pela independência americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, ele, de origem aristocrática, viveu na Europa na virada do século XVIII para o XIX. Quando ele percebe os primeiros movimentos em favor da independência da Venezuela, protagonizados pelo general Francisco de Miranda, ele retorna ao seu país natal. E quando Napoleão tornou seu irmão José Bonaparte o rei da Espanha e das suas potências, em 1808, passou a participar intensamente, né, nas juntas de resistência na América Espanhola. Durante seu curto tempo de vida, durante essa década seguinte, ele vai liderar os territórios que hoje compõem a Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador, Bolívia e Peru à independência, né, lançando as bases democráticas na maioria da América Hispânica. Então, aqui nós temos a Gran Colômbia, né, o sonho do líder Simão Bolívar, uma imagem dele, né? Então, e após triunfar sobre a monarquia espanhola, Bolívar participou da fundação da primeira União de Nações Independentes da América Latina, né, nomeada Gran Colômbia, como a gente falou, do qual ele foi presidente durante a primeira década, até a dissolução desse grande república em outros países, né? E a mensagem de Bolívar é: o novo mundo deve estar constituído por nações livres e independentes, unidas entre si por um corpo de leis em comum que regulem seus relacionamentos externos. É considerado um herói, um visionário, um revolucionário e libertador. E está aí na praça principal de Bogotá, a capital da Colômbia. Catedral, Palácio Episcopal, o Palácio da Justiça e o Senado. E a prefeitura. Então, todos os grandes poderes no entorno de Bolívar. Depois nós visitamos o Museu do Ouro e tivemos uma degustação do café, no São Alberto Café, que é um dos grandes produtos de exportação dos colombianos. O Museu do Ouro, que é fantástico, porque vocês se lembram que, vou interromper aqui, que visualizar o orador, que o Museu do Ouro, o Eldorado, ele era dentro do imaginário espanhol, né, a região onde tinha, né, esse ouro que emanava dos lagos, né? Então, os espanhóis viam os indígenas com seus adereços de ouro e queriam buscar essa fonte de riquezas, né? E durante um século, né, eles buscaram sem sucesso
essas grandes fontes, que não existiam grandes minas de ouro na Colômbia, né? Mas os indígenas, sim, eles utilizavam, né, o que eles comercializavam, o que eles conseguiam extrair em adereços que eram dados como oferendas aos deuses, né? E também nas mudanças dos grandes líderes, né? E o Museu do Ouro, ele tem todo esse trabalho maravilhoso em ourivesaria pré-colombiana. E na noite, a gente foi para o André Carne de Res, DC, né, que é um famoso, aqui o casal Saft, a Beth, a Dani, né, famoso por fazer uma releitura do Inferno de Dante, né, com os vários níveis do inferno, purgatório, o céu, né, e o paraíso, né, que a gente visitou. Vamos ver só de novo aqui, interromper e compartilhar, tá tudo certo. Mostrar um filmezinho aqui, Lenita, de como era o, o André. Andrés Carnes de Res, el restaurante más emblemático de Colombia, tiene 5 níveis. Aqui temos o inferno, a terra, o purgatório, o céu, o paraíso. El infierno es la parte más animada. E cheio dos detalhes, ele era aqueles colecionador compulsivo, e então ele é todo fotogênico, todo cênico aqui. E no dia seguinte, a gente seguiu para a região das Minas, né? Então, as Minas de Sal de Nemocon e a Catedral de Sal. Então, a primeira parada nas Minas de Sal de Nemocon. Acho que eu coloco isso aqui. Que é impressionante, né? Então, quando os muiscas se estabeleceram no território, eles começaram a utilizar o sal para produzir alimento, né? E como moeda de troca, né? Então, eles processavam, aquecendo, né, a água salgada que emergia desses depósitos de salinas. Então, aqui, uma mina que funcionou até recentemente, que o nosso grupo teve o privilégio de desvendar juntos. E um trabalho muito bonito, bem feito, de luzes, né? Onde a gente vê refletido essa imagem que a gente está vendo, Glória e Lenita e todos os amigos aqui presentes, é um espelho d'água, que é um espelho de fato, né? Então, a gente não consegue identificar o que é o lado de cima e o lado de baixo. Então, é extremamente bonito, né, em termos de recursos cênicos, né, feitos nessa mina. E foi na mina de Nemocon que foram filmadas parte da película Los 33, né, que é aquele episódio dos mineiros chilenos que em 2010 ficaram presos, né, teve um desabamento na única entrada da mina e ficaram 33 mineiros presos por 3 meses e 10 dias, por 69 dias a 700 metros abaixo do solo, né? E que resultou, né, então, que na imprensa internacional ficou acompanhando essa tragédia, que acabou sendo bem-sucedida, todos foram resgatados com vida, né? E que está registrado nesse filme. Então, parte dessas minas, né? Dessa mina de Nemocon ainda mostra o local onde foi utilizado como setting deste filme. E aqui nós temos à direita o maior coração
de sal do mundo. E seguindo depois um belo almoço no restaurante Tríade, nós fomos para a Catedral de Sal, né, que é considerada a primeira maravilha da Colômbia, que fica em Zipaquirá, que é a cidade natal do Petro, o atual presidente. Então, aqui o nosso grupo e uma escultura dedicada aos mineiros. E nós temos, da mesma maneira, um país católico e religioso como é a Colômbia, da mesma maneira que nós temos no Montserrat as 14 estações da Paixão de Cristo, né? Nós temos também aqui na Catedral de Sal. E é bárbaro como, utilizando o mesmo elemento, que é a forma da cruz, utilizando ou alto ou baixo relevo, utilizando as texturas da rocha, eles vai construir cada um dessas estações de uma forma única. É assim um trabalho incrível do artístico, né? De reproduzir nas paredes destas minas essas cruzes, onde o jogo de luz dá ainda maior dramaticidade. Aqui é a catedral, então nós vemos a igreja, né? Não foi consagrada, né? Com a estátua, com a cruz, e o nosso grupo, né? Junto a imagens sacras. E também tem o museu. O Museu da Catedral do Sal, aqui na Colômbia. Então, artistas, escultores internacionais foram convidados para fazer suas obras in situ. Então, aqui, escavando na própria rocha. Lindos, lindos trabalhos. O Museu da Catedral do Sal. E terminando a noite no restaurante Harry Sasson, um premiadíssimo chefe colombiano, né? Onde tivemos olha só o que é a cozinha dele, uma super festa gastronômica. E de lá a gente voou para Cartagena, um voo curto de 1h30, e onde nós fomos para uma ilha chamada Ilha Barú, que faz parte das Ilhas do Rosário, onde ficamos no Sotel Barú Calablanca. A Luz nos recebeu e lá levamos esse percurso de 40 quilômetros até do aeroporto, né, até o Sofitel. Então é legal porque é uma ilha, mas que se chega por terra, né? E daqui do Sofitel, aqui a nossa casinha com vista para o Caribe maravilhoso, sempre com os afagos da Trip and Travel. Olha aqui nossa casinha e o hotel. Coisa boa chegar em mais uma casinha no Grand Tour Colômbia Trip and Travel. A gente, depois do Altiplano Andino, onde a gente passou 3 dias em Bogotá, a gente chegou aqui no Sofitel Barú, no Caribe colombiano, na Isla del Barú, que fazem parte do arquipélago das Ilhas do Rosário. Beto Conte, Grand Tour Colômbia para você.
Sofitel Cala Blanca, aqui na Isla del Barú, uma das Islas do Rosário. No Caribe colombiano. Paraíso. Então, a ideia era exatamente essa, né? Depois de a gente mergulhar na história mais recente da Colômbia em Bogotá, né? De Simão Bolívar até os dias de hoje, né? A gente dá uma refrescada para depois mergulhar ainda mais no tempo, né? Em Cartagena. Aqui as gurias super fashion. A nossa casinha, muitas piscinas, um mar caribenho azul, as piscinetas, muito legal. Quando eu vi a primeira vez, há, sei lá, 5 anos atrás, a inauguração desse hotel, eu disse, é para cá que eu quero ir, né? Então, quando a gente montou o Grand Tour, né, já tinha uma premissa, era isso. Não, eu queria ter essa experiência, né? Com um pôr do sol maravilhoso aqui, a partir do La Pérgola, né? E daí a gente é uma base para fazer o passeio para as demais ilhas do Rosário, né? Onde a ilha principal é São Pedro de Majagua. Então, de Baru, a gente tem um passeio de umas 3, 4 horas, onde a gente percorreu essas ilhas. Vou mostrar aqui, compartilhar aqui com vocês. Então, além de casas de veraneio, né, tem muito de turismo de Cartagena que eles vêm passar o dia aqui nas ilhas, né? Então tem ilhas com mais infraestrutura, com menos infraestrutura, mas todas, infelizmente, não têm água. Então toda a água tem que ser trazida de Cartagena, né? E algumas ilhas, tipo essa aqui mais privê, né? Umas mais badaladas, tem a ilha Bora Bora, com muita música, e aqui nós ficamos no Hotel Mar de Majá. Não, aqui a gente já está de volta para o Sofitel, eu com a minha Karen, sócia Karen, que está aqui conosco como co-anfitriã nessa noite, que me ajudou a conduzir com maestria o Grand Tour Trip Travel Colômbia, sempre com seu bom humor, no amanhecer até o entardecer juntos nesse desafio, né, de proporcionar momentos únicos. Manhã de despedida, aqui desse mar azul, indo a Cartagena, que tanto me encanta também. Do mar azul a Ciudad Murallada, é a ponte Grand Tour Colômbia para você. Que delícia! E de lá a gente seguiu para Cartagena, onde também um hotel super emblemático, o Sofitel Legend Santa Clara, que foi um antigo convento, né, construído em 1621. Então, Cartagena, né, ela é a cidade, La Ciudad Murallada, a cidade murada, ela tinha 14 quilômetros de muros, né,
exatamente para proteger das, dos, dos ataques de francês, de piratas e corsários franceses, ingleses, holandeses, porque daqui que se escoava todas as riquezas das Américas para a Europa, né? Então, o ouro, a prata, as esmeraldas eram aqui estocadas e os galeões sabiam que os piratas sabiam que a hora que um galeão saísse em direção à Europa, ele ia estar abastecido e era saqueados, né? Então, e aqui um grande estoque, né, de todas as riquezas, por isso ela tinha que ser muito bem preservada. Aqui em amarelo, o bairro de Getsemani, que é o último bairro ainda residencial da cidade, e o bairro de San Diego, onde nós ficamos, onde tem o antigo convento de Santa Clara, o centro, que é onde a gente vai ter a Praça Bolívar e a catedral no entorno deles. Então, em qualquer ponto que a gente vai, é extremamente cênico. Esse aqui, o meu olhar atual, né, de para Cartagena. E aqui eu coloquei algumas imagens de 22 anos atrás, de Cartagena, das suas muralhas, né? Então, essa muralha de pedra se estende por 11 quilômetros, né, que mantinha longe os piratas, né? E a gente vai visitar o Castelo de São Felipe de Barrajas, né? O exemplo de excelente engenharia militar, que ocupa uma área de 15 mil metros quadrados. A catedral. Então, que legal ver essas cenas de 2 décadas atrás e continuam tão bonitas, né? E que a gente consegue fazer paralelo. Mas tem algumas imagens que eu tentei reproduzir que já não existe mais, né? Ou não no mesmo formato. Muito legal esse lance de a gente revisitar algo com quem se tinha muito afeto, né? Então, faz com que tu te surpreenda com familiaridades e outros com novidades, né? Aqui a rua do meu hotel, o Três Bandeiras, que eu fiquei naquela época. As Paqueteiras. E aqui, então, temos a mesma pose em tons, chapéu e banco na Praça Bolívar, né? Na foto de cima, feita há 22 anos atrás, né? E na foto de agora, né? Então, 2 décadas separam o Beto na mesma pose, e o mesmo encantamento. E Cartagena é o ponto alto de uma viagem à Colômbia, né? Foi fundada em 1533 como porto de escoamento dos tesouros das terras saqueadas explorados pelos colonizadores espanhóis. A Grande Muralha construída ao redor da cidade, as 7 fortalezas estrategicamente posicionadas para protegê-las, são uma prova da importância econômica de Cartagena. Por sua riqueza, a cidade foi muitas vezes atacada por piratas ou pela frota oficial de outros países. O ataque mais impressionante ocorreu em 1741, quando Sir Edward Vermont atacou e sitiou a cidade por 56 dias, com 27 mil homens e 3 mil peças de artilharia. Cartagena, no entanto, resistiu. Em 1811, a cidade declarou-se independente da Espanha, uma das primeiras no mundo da Hispano-América, e desde 1985, patrimônio da humanidade. Aqui a gente vê as fortificações que a gente vai visitar, o Forte de São Felipe, aqui com a Karen, com a nossa guia, e essa massa construída, porque a cidade era uma ilha e estava com suas fortalezas. Ela poderia ser atacada por terra, por isso nós tínhamos vários fortes, como o Forte São Felipe, que protegia de eventuais ataques vindos do continente. Então, olhem só o que é esse maciço, rochoso. Fortaleza de São Felipe, a
maior construída pelos espanhóis iniciou a construção em 1657 para proteger Cartagena a partir de ataques da terra. Levou um século para ser concluída, nunca foi conquistada. Fortaleza de São Felipe, em Cartagena de las Índias, parte do Grand Tour Trip Travel Colômbia para você. Com a bandeira colombiana hasteada, vista de vários ângulos, para registrar a imponência dessa fortaleza. E de lá a gente seguiu para o bairro mais boêmio da Ciudad Amurallada, que é o Getsemani, que era um nome indígena e depois vai ser utilizado a versão cristã, né, desse bairro com puro encantamento. O animado bairro de Getsemani, aqui em Cartagena, que ainda tem população local de dentro. Bares animados, e que a gente vai caminhando por ele. É muito legal, então tem o grupo Getsemani Resiste, né? Que é não ter que abandonar a intenção da exploração imobiliária, ter que sair do centro histórico. É o último bairro local, né, aqui em Cartagena. E é o bairro boêmio da cidade. Arte pelas ruas de Getsemani, um dos bairros aqui dentro da Ciudad Amurallada de Cartagena. Muito legal. Olha quem encontra aqui. Grand Tour Trip and Travel! Hi, Adri. E aqui nós vemos a Adri bisbilhotando o Gabriel Garcia Marques lendo 100 Anos de Solidão, numa das paredes aqui de Getsemani, com arte e bom humor, né? E essas imagens fantásticas ali que fazem um resgate da cultura afro, né? Então, Cartagena é a cidade mais afro da Colômbia, porque era o porto de entrada dos navios negreiros, né? Então, aqui que os escravos trazidos da África chegavam e abasteciam, né, as colônias espanholas. Então, percorrendo por Getsemani é puro prazer estético, né, com as cores, o movimento, uma praça movimentada, os pequenos negócios. Olha só que lindo, lindo, lindo que é Getsemani. Eu sou encantado. Essa esquina, então, minha predileta. E no final de um dia, né, o início e o final de um dia, sempre bem acomodados. Aquela história, hotel é só para dormir. Hotel é só para dormir bem, né? Então aqui... Estamos aqui no Sofitel Santa Clara, em Cartagena. Um antigo convento de 1621, com esses séculos de história, que está nos recebendo para o almoço de boas-vindas em Cartagena.
Estamos aqui no Sofitel Santa Clara, um antigo convento do século XVII, de 1621, transformado num hotel. E ao fundo, os muros da cidade amuraiada e o Mar do Caribe. Essa é a casinha do Grand Tour Trip Travel Colômbia, aqui em Cartagena. E essas imagens aí foi da minha sacadinha, adorável. E então, depois de um dia quente, dar uma refrescada na piscina é sempre muito prazeroso. E comer bem faz bem para a gente, né? Tanto no almoço quanto depois no jantar, neste restaurante emblemático, considerado um dos melhores, o melhor da Colômbia, né? Onde nós tivemos, olhe só os pratos, né? Já a apresentação maravilhosa, onde tivemos uma experiência única, cada prato, sim, com muita criatividade, muito bom gosto e muito delicioso. Em Cartagena, nós seguimos caminhando pelos museus da cidade e toda a parte da cidade amuralhada, com seus casarios, com as buganvílias. O casario, então, como é patrimônio da humanidade, é tombado, faz parte não pode ser mudado, né? Nos faz exatamente se sentir numa Colômbia do século XVII, XVIII, né? E com o turismo proporciona que sejam revitalizados, bem cuidados, né? E entre um dos locais nós temos o Claustro de la Merced, dedicado a Gabo, que o Gabriel Garcia Marques, que ele nasceu em Arataca, Macondo dos 100 anos de solidão, né? Mas que muitos parte de sua história, dos seus romances se passam aqui em Cartagena, como os Amor em Tempos de Cólera. Então, aqui no Claustro de la Merced, nós temos a história de Gabo ao longo do tempo, né? Nascido em 27, ele vai viver de 28 a 35 na casa dos avós, né? A forte Tranquiline Garan e o coronel Nicolas Marques, né? E em 1933 ele inicia seus estudos no Colégio Montessori de Arataca, né? E em 1966 passam-se os anos e ele vai finalizar a sua obra mais importante. Ele conduz a sua vida com o jornalismo e a literatura, né? E vai ter, então, em 1966, a sua obra máxima, né? 100 anos de solidão. Em 1982, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. E 2014, infelizmente, né, ele morre em sua residência na Cidade de México. E então o Claustro de las Mercedes, né, é uma homenagem a Gabo, aqui com a sua esposa, né, o Caribe de Gabo, e que nas suas ruelas a gente sente as suas histórias, os seus relatos, a vida nos balcões. Aqui o Museu da Inquisição, que funciona como um museu histórico, né, onde tem todo um resgate desse período negro, né, da Igreja Católica, né, onde o Santo Ofício se estabeleceu em Cartagena em 1610 e foi o terceiro nas Américas, depois do México e Lima. Ele investigou, processou e castigou cerca de 900 pessoas durante seus 200 anos de permanência na cidade. E o museu nos proporciona essa vida, essa imersão nessa história.
Além disso, a Colômbia é famosa pelas suas esmeraldas e tem o Museu das Esmeraldas, que a gente visita em Cartagena, onde é apresentado essa pedra, né, esse mineral com a maior qualidade. Ele tem mais transparência, tem mais brilho que outros esmeraldas do planeta, né, e por isso renomado. Um dos passeios que se pode fazer de Cartagena é com carros antigos, né, que dá um sabor, uma estética ainda maior à cidade. Com seus balcões, as suas praças, os seus heróis, Bolívar novamente presente. E nós tivemos uma atividade extremamente interessante, que foi uma aula de culinária no Lunático Cooking Studio, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Estamos aqui em Cartagena, no Lunático Cooking Class, onde estamos aprendendo uma comida tradicional aqui de Cartagena. Hein, Karen? Como é que tá achando a experiência? Ótimo, vou voltar chefe de cozinha daqui. É isso aí, a melhor culinária colombiana em Porto Alegre, by Karen. Tchau, gente! Aqui no Lunático Cook Studio com a Jasmine e vamos ter uma aula de culinária aqui em Cartagena de Índias. Então, uma experiência bem local, muito legal. Aqui em Maria Delgado, uma outra chefe. Oi? Laurel, Bailey. Louro. Pimienta de olor, pimienta jamaica, allspice. No se preocupen por la receta, se las enviaremos a sus correos, ¿ok? Canela. Canela. E clavo de olor, clavo. A carne está toda desfiada, ó. Tira daqui. Muito legal aqui a experiência. E eu aqui com as chefs, o clã Lee, a Adriana se divertindo, o João, Maria Aparecida, a Karen, e aqui nós, né, com a graduação, formados na culinária de Cartagena. A linda Karen, o Beto, eu com as palenqueiras e algumas imagens assim que eu tenho muito carinho, né, em compartilhar com vocês. Cada manhã perambulando por essas casas com seus balcões de madeira, com os seus flamboyants, muito lindos. Bougainville, né? Flamboyant, seus bougainvilles. Aqui a igreja. As ruas, com suas esquinas. Olha só que delícia. Caminhando aqui pelas ruas de Cartagena de las Índias, na Ciudad Amurallada, ou seja, no intramuros desta cidade. Teve sua construção do século XVI.
depois se expande no século XVII, sede da Inquisição aqui no norte da América do Sul, e que era a base onde o ouro, a prata, as esmeraldas eram estocadas para serem enviadas à metrópole na Espanha. E por isso foi saqueada muitas vezes. Francis Drake, os grandes piratas e corsários. E por isso todas as suas construções, as suas muralhas, as fortalezas, Fortaleza São Felipe. Beto Conde, Cartagena de las Índias para você, a cidade mais cênica da Colômbia. Caminhando pelas calles de Cartagena, dentro da Ciudad Amurallada, esses balcões de madeira com as plantas, os pórticos, ela é toda muito linda. Beto Conde, Grand Tour Bogotá, terminando aqui em Cartagena para você. É linda demais, né? E agora vou mostrar a praça também. A Praça Bolívar, circundada pelo Museu da Inquisição. No centro temos a Estátua de Bolívar, todo um casario colonial, Museu da Esmeralda e o Museu do Ouro. Cartagena de las Índias, fundada em 1533, com suas muralhas erigidas em 1614. Casario da Plaça de la Aduana, aqui em Cartagena de las Índias. Bolívar sempre presente. A Igreja e o Convento de São Pedro Claver, na praça de mesmo nome, eles homenageiam o padre que lutou pela libertação dos escravos negros. Um belo conjunto de jardins e arquitetura preservada. Outra praça, aqui tem um hotel bacana também que eu gosto muito. Estamos aqui na Casa São Agustín, um hotel boutique, virtuoso, leading hotels of the world, aqui em pleno centro histórico de Cartagena. Uma graça. Estamos aqui seguindo, caminhando pelos balcões, e é uma cidade viva, tem uma universidade, tem comércio local, né? Então tem todo um setor turístico, mas também tem a vida local que faz que ela fique ainda mais fascinante. E em cada virada é mais belas surpresas. Tem os passeios de charrete que a gente pode fazer, e aqui algumas lembranças do passado. Há 22 anos atrás eu estive aqui na Praça de São Domingo, onde a gente voltava todos os dias, porque ela era muito bacana. E aqui estou de volta, então, para conferir essa praça. Tudo bom? Fica toda animada à noite. Olha só que linda que ela é. Eu estava procurando, achei. Eu estava procurando a minha estátua do Botero. E aí está. As carruagens. Tentei achar um restaurante que eu curti, da Nádia e do Marcos, italiano, com uma colombiana, mas não achei. Achei aqui uma das gordinhas de Botero. No hotel Três Bandeiras, que eu fiquei há 22 anos atrás, aqui em cima, no quarto 11, que ele dava para a rua, para essa rua charmosa aqui de Cartagena de Índias. Hotel Três Bandeiras, passeio afetivo pelas memórias da vida. Há 22
Muito legal, né? Então aqui a praça, e eu estava entrando naquela praça e eu não conseguia ver da onde é que estava a Gertrude. Daí finalmente encontrei, né, num canto a Gertrude, tem 3 Gertrudes, né? Então essa é a 3 de 3, né? Então é um trabalho numerado, só tem 3 exemplares de Gertrudes no mundo, e uma ele doou aqui para o Boter, aqui para Cartagena. E é uma cidade com arte aflora para todo lado. Essa tinta, La técnica se llama óleo dactilar. Óleo con la pintura y dactilar los dedos de la mano. Preste mucha atención. tem trabalho em palha, tem trabalho em chapéu, tecido. Então Como si estuvieran practicando karateca. tem tudo. Vamos a golpear de esta forma. Legal. E artista. Y aquí vamos a sacar un atardecer aquí en la ciudad de Cartagena. Con el dedito hacemos el mar Caribe. Con la yema del dedo las olas del mar. Esto es un atardecer enamorado aquí en la ciudad de Cartagena. Un atardecer de enamorados. Hacemos la playa, miren, con solamente el dedo. Vou aumentar aqui a velocidade. Usted y la patrona en Cartagena. Que lindo! Esto es con mucho cariño para ustedes, de mis amigos de Brasil. Y este artista colombiano aparece en redes como Norveg Arte. Yo me llamo Norveg. Para todos mis amigos de Brasil y de todo el mundo entero. Que lindo! Mira, mira! Espera un momentico. Ah, Deja y le saco el marco. legal. Deixa eu ver se... Olha! Felicitações! Vou sacar uma foto para botar no vídeo. Aí que bárbaro, eu e a Karen compramos os trabalhos dele, muito legal. E é uma das minhas esquinas favoritas, né? Cheia de cor, com esse azul do Grêmio, né? E o amarelo, né? E seguindo aqui, caminhando, e com um efeito de sombra e sol, que faz com que deixe ainda mais bonita, cênica, fotogênica, né? Cartagena de Índias. Mais umas cenas pelas ruas dessa Cartagena é dessas cidades que cada passo que tu dá, tu é surpreendido pela beleza, o charme do casario com os seus balcões de madeira, as suas plantas. É muito, muito linda essa cidade. Uma cidade de 1533, murada a partir do início do século 17, tombada como patrimônio histórico em meados ali do século 20. E temos aqui então toda essa beleza, esse charme de Cartagena de las Índias. Então continuamos caminhando aqui pelas ruas, os balcões, as Bougainville de Cartagena. Vocês viram que eu não poupei tempo e celular, né, para registrar tantos lugares. É assim, a gente não consegue parar de fotografar e de filmar, né? Então é viva, é muito, 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 muito lindo Cartagena. Convido a todos que ainda não conhecem para, através da Trip and Travel, ter uma viagem inesquecível pela Colômbia,
terminando nesse cenário fantástico que é Cartagena de las Índias. Tenho certeza que, como eu, vocês vão se apaixonar. Não tem como. E o contraponto, um entardecer, final do dia, nós pegamos um cruzeiro em direção a Boca Grande, que é a parte moderna da cidade. Skyline de Boca Grande, a parte moderna de Cartagena. Então, nós conhecemos muito bem a cidade amurallada do século XVII. E aqui nós temos a verticalidade do século XXI. E vamos terminar com um jantar como Cartagena merece. Agora, depois da gente ter velejado aqui pela marina, nós vamos desembarcar direto no nosso restaurante aqui. Olha só que legal. E a mesa que nos espera. Agora, depois... Então, e aqui as gurias, a Maria Aparecida, a Adri e a Karen, né, dando uma boa noite para vocês, terminando essa apresentação às margens da Marina de Cartagena. Então, uma viagem que foi gastronômica, cultural, artística, geopolítica, como a gente gosta. Com isso, termino essa apresentação da Colômbia, né, que já nos deixa com saudades. Né, tanto Bogotá com a Candelária, o Mar do Caribe, principalmente Cartagena. Então, vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar. E aí, Karen, me conta o que tu achou de rever. Já deu saudades, né? Muito linda, né? Muito lindo, muito lindo. E Bogotá, para mim, foi uma grata surpresa, assim, gostei bastante de Bogotá. E eu estou com o casal Saft aqui, que está louco para nos dar suas impressões. A Dona Emi, que nos conta dessa revisitada agora digital de uns lugares que nos tocaram tanto. Só saudade. Só saudade. Que viagem maravilhosa. Coisa boa, né? Então, Um momento melhor que o outro. e nós que gostamos de literatura, né? A gente se sente dentro do mundo de Gabo, né? Então, é tão bom, né? Agora, quando a gente for reler, peguei vários livros do Gabo para reler, né? Então, é muito bom o viajar, eu acho isso, né? É uma oportunidade da gente transitar no tempo e no espaço, né? E através da literatura, né? Inclusive em outros personagens que não nos pertencem, né? Então, fiquei bem feliz de estarmos juntos nessa. Gostei muito daquela aula maluca de culinária. Lunáticos Cooking. Muito legal. Combinou bem com o nome do lugar, Lunático, que aquela chefe era bastante agitada, né? Não, ela tinha um domínio de palco muito grande, né? Muito legal. Muito obrigado. Tu sabe, Beto, Oi. tu sabe, Beto, que eu fiquei curioso por um fato histórico, porque a guia nos informou que eram mais ou menos 27 mil ingleses que vieram para atacar Cartagena, e eu perguntei qual era a quantidade de navios que tinham vindo. E ela disse que eram 186. Aí eu fiz umas contas assim por cima, daria mais ou menos 1.500 pessoas por navio. Eu digo, mas será que isso era possível naquela época? Aí eu fui ler um pouco a respeito, e realmente havia galeões e havia navios de guerra, mas havia navios especialmente só para trazer os soldados, que não era um navio específico, era um navio tipo assim, uma barcaça para levar só pessoas. Né? E daí me chamou,
E daí, outra coisa que, ao lendo essas coisas, a inclinação da fortaleza era feita de propósito e não paredão reto, para que quando as balas de canhão batessem na parede, elas não causassem tanto dano como se elas tivessem sido retas. Eu achei bastante interessante para a época o cara tomar uma iniciativa dessa natureza. Muito obrigado pelas contribuições. E os ingleses, eles não vinham diretamente da Inglaterra, né? Porque ali o Caribe todo tinha colônias inglesas, né? Então, essas embarcações traziam esses abastecimentos de forças, né? Das ilhas próximas, como Antígua, Jamaica e tantas outras, né? Eu estou vendo a Sandra Campelo. Eu estou vendo, não, estou vendo que você está presente. Sandra, queres compartilhar conosco suas impressões da viagem e dessa revisitação? Liga o áudio, Sandra. Adorei a viagem, revisitar aí foi uma surpresa maravilhosa, né? Matar a saudade desse lugar, muito bom mesmo. Valeu. E cadê a gêmea? Pois eu acho, não sei. Não, mas não está aí na tua casa que ela ia passar uma temporada? Não, não está aqui na minha casa. Tá. Sempre muito bom conviver com vocês. A professora e escritora Hilda Costa, que está aqui com a gente, Hilda Simões Lopes Costa, consegue falar com a gente? Acho que não. Karen, mais algum comentário? Não, Beto, tuas apresentações são sempre impecáveis, né? Não, eu gostei tanto que a gente começou a fazer os Beto no Mundo durante a pandemia, né? Então, é um resgate de tudo, né? Então, eu acho tão bom fazer agora, né? Coisas fresquinhas, né? Que daí a gente coloca todas as informações nos seus devidos lugares, né? E fica um registro bem completo. Muito obrigado aí pelo elogio, Karen. Eu curto muito em fazer. Desejo a todos uma boa noite. Casal Grace aqui conosco. Tudo bom, Grace? Né? Helenita, a nossa querida Maísa Eichel quer falar com a gente. Maísa. E temos mais um participante que não está nominado aqui. Então, Beto, oi, adoro, né? Adoro. Que babando, já quero arrumar a mala e partir para lá. é Tá isso, bom? é isso aí, Não, Maísa. adorei. Ótimo. Obrigada, querido. Beto, Um Beijo, beijo. cara. E Glória, o que tu achou? Olha, fantástico, fantástico. A tua apresentação sempre é maravilhosa, mas essa hoje deu para ver assim o carinho que tu teve, né, em Cartagena, pela beleza, pelo charme. Tu estava assim enamorado, realmente. É isso aí. Foi contagiante. Coisa boa, que bom Muito que obrigada. perceber, né? Porque eu fiquei muito feliz em voltar. Até eu comentei aqui com vocês e nas redes sociais, que de um lado eu até senti triste, né? Porque esses lugares que a gente gosta muito, né? Dá vontade de nem voltar, de ficar com aquelas memórias de antigamente. Então foi um sentimento dual, assim, porque de um lado estava muito legal que ainda preservado, coisa, por outro lado uma nostalgia de um passado, A né? nostalgia, né? Tanto nosso como da cidade. Então, com essa E tu nostalgia... passaste isso. Beto, Oi, Beto, por favor. não, a gente queria dizer o seguinte, que bom rever assim, porque nós tínhamos estado antes em viagem organizada por ti por ti, pelo pessoal da Trip Travel, né? E foi maravilhoso. Então, realmente, eu acho que vale a pena a gente rever assim. A Cartagena é uma coisa incrível. E eu lembrava muito lá daquele do outro livro dele, né? Aquele outro livro importante, né? O amor nos tempos do cólera, né? Então, maravilha mesmo. Só que tu não mostraste aí, nós caminhamos por toda a muralha também.
Foi É. também muito bom, muito gostoso caminhar pela muralha ali, ver o mar de um lado, a cidade do outro, né? Beleza, a apresentação maravilhosa, Beto. Um abraço grande para ti. Valeu. Muito obrigado pelo carinho de todos e espero vocês na próxima apresentação, que ainda não está marcada, mas também vai ser inédita, que vai ser a Tunísia. Em maio agora embarco para a Tunísia, né? E vou voltar com material fantástico para compartilhar com vocês. E vai ser novamente uma viagem com muito passado e presente, né? Porque a Tunísia eu tenho um carinho muito grande, me marcou muito também há, sei lá, 20 anos atrás, e a gente vai estar revendo agora. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada, Beto. Beto. Boa Obrigada. noite. Boa noite.